Pois bem, então nessa noite, quem estará trazendo a palavra de Deus para nós, irmão Vanderlei. Irmão Vanderlei, você é membro do IACS? Membro do IACS, é bibliotecário no colégio, não é? Eu acho que o irmão Vanderlei não é taquarense, e não sei se é gaúcho. Então, gostaríamos que o senhor se apresentasse melhor para nós nessa noite. Seja bem-vindo e que Deus lhe use nesse momento tão especial. Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui. Como o irmão falou, eu trabalho ali no IACS, na biblioteca. Gosto muito de livros. Trouxe alguns aqui também. Vamos ler uma metade deles, pelo menos. Estou brincando. Não posso assustar assim já de primeira. Aliás, essa não é a primeira vez que eu prego aqui. Aqui nessa igreja talvez seja a primeira. Aqui ao lado eu já preguei umas 2 vezes, eu acho. Eu sou de Santa Catarina, o irmão ali perguntou, né? Eu sou de Santa Catarina, sou de Criciúma, mas eu já estou aqui já há 15 anos aqui em Taquara. Eu trabalho ali no IACS, está fechando agora em fevereiro, 15 anos. E em 82, no dia 31 de janeiro de 82, eu me batizei na Igreja Adventista. Então agora está fechando 40 anos na Igreja Adventista. E é uma bênção muito grande. Acredito que para vocês também. Eu acho que a pergunta mais importante quando a gente diz que é adventista, talvez seja nós respondermos a seguinte questão: o que faz de você ser um adventista? O que será que faz, que caracteriza a nossa vida como adventistas? O que faz de você ser um adventista? O que faz de você ser um adventista? Quem sabe o fato de você ter nascido na igreja? Alguns podem imaginar assim, que, não, eu nasci na igreja, então eu sou adventista porque eu nasci na igreja. Será que isso é o suficiente para ser um adventista sétimo dia? Outros podem imaginar que ter se batizado, será que é isso também que caracteriza nós como adventistas? Certo pastor, certa igreja na realidade, estava numa certa ocasião tendo dificuldades assim, porque tinha muito morcego. E eles chamaram alguns líderes religiosos, alguns pastores ali, né, para resolver o problema daqueles morcegos. Aí vinha um, tentava resolver, não resolvia. Até que veio um pastor evangelista, e ele fez algo lá que em uma semana não tinha mais nenhum morcego. Foi surpreendente. Os demais tinham feito uma coisa, mas nada resolvia. Mas esse resolveu. Parece que o microfone está dando uma falhadinha de vez em quando. Se de repente me der um outro, pode ser com fio mesmo, não tem problema. Aí foi perguntado para esse pastor evangelista o que é que ele tinha feito, que de fato os morcegos ali haviam desaparecido. É que ele foi lá e batizou todos os morcegos. Deu uma semana, não tinha mais nenhum ali. E às vezes também acontece assim, né? Muitas pessoas são batizados ou batizadas, né, em nossas igrejas e às vezes na semana seguinte já não frequenta mais. Já não está mais no nosso meio, infelizmente. Parece uma piada assim, mas muitas vezes acaba sendo uma realidade, né? Infelizmente. Será que é o fato de nós termos o nosso nome escrito no livro da igreja? Será que é isso que nos faz ser adventistas? Existem muitas pessoas que têm muita preocupação em relação a isso. Algumas não frequentam a igreja já há um bom tempo, não vivem mais os princípios da igreja, mas porque de repente é
é parente de alguém influente na igreja, e a pessoa fica segurando aquele nome como se segurar aquele nome no livro da igreja fosse garantir a salvação dessa pessoa. Será que é isso que faz de você ser um adventista? O fato de ter o seu nome, o nome do seu filho, da sua filha, de alguém da sua família, no livro da igreja? Será que é isso? Quem sabe frequentar a igreja? Será que é frequentar a igreja que caracteriza você como adventista? Temos muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas. E será que é isso que caracteriza? Quem sabe então nós podemos imaginar assim, não, mas guardar o sábado, se guardar o sábado, daí tem ali o selo, aí vai realmente demonstrar que é um adventista, é aquilo que caracteriza. Será que é isso também? Nós temos judeus, tem batistas do sétimo dia, tem outras igrejas que também guardam o sábado. Não pode ser guardar o sábado aquilo que caracterize a igreja adventista do sétimo dia, você ser um adventista do sétimo dia. Quem sabe você conhecer a verdade, conhecer as doutrinas. Será que conhecer as doutrinas caracteriza você como um adventista? Será que é isso que faz de você ser um adventista? Tiago diz que até os demônios creem, né? E estremecem. Eles não são adventistas, né? Também não é isso que caracteriza eles como adventistas. Será então que, se formos perfeitos, se formos guardar ali de forma legalista todos os mandamentos, será que é isso que nos caracteriza como adventistas? Com certeza também não. O que faz de você um adventista é uma única coisa: é você assumir a missão da igreja. Quando a gente fala em igreja, se eu pedisse para vocês, por exemplo, desenhar uma igreja, o que é que vocês iriam desenhar? Um prédio, com uma cruz talvez? Será que isso é a igreja? Ou é o grupo de pessoas? Muitas vezes a gente imagina assim a igreja como um prédio, né, como uma instituição, que tem a sua missão, tem a sua visão, tem a sua estrutura. E nem sempre a gente se coloca como fazendo parte dessa estrutura, vamos chamar assim. Quando a gente quer, quem sabe, criticar, a gente diz, porque a igreja decidiu. A igreja, como se eu não fizesse parte da igreja, como se eu não fosse a igreja. Quando a gente fala em missão da igreja, é a sua missão, é a minha missão. É a nossa missão, nossa como indivíduos, porque nós somos a igreja. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, texto muito conhecido, muito importante. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. E qual é essa missão da igreja? Veja que interessante. Eu gosto de pegar assim os textos da Bíblia e ir assim esmiuçando eles em detalhes. Não vou fazer isso aqui agora, claro. Mas é um bom exercício assim para a gente fazer em casa. Quando você pega ali um texto bíblico, começa a olhar palavra por palavra. Lê uma vez, leia outra, vai lendo assim, palavra por palavra, tentando ir como se fosse degustando cada palavra, cada expressão ali colocada. Esse texto diz assim na minha tradução: vós, nós, né? Cada um de nós, vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa fantástica. Quanto título bonito para cada um de nós. Mas olha só o que o verso continua dizendo. Então nós somos tudo isso, mas para quê?
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, você é tudo isso, a fim de você agora mostrar aquele que tirou das trevas, aquele que te tirou das trevas e te trouxe aqui para essa maravilhosa luz. Olha que coisa extraordinária. Então essa é a missão da igreja, essa é a sua missão. Você faz parte aqui da raça eleita, do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós vivemos tempos difíceis, tempos diferentes, em que é também difícil a gente dizer assim, ó, tal coisa são as trevas, tal coisa é a luz, tal coisa está errado, tal coisa está certo. Vivemos um tempo difícil. A Bíblia em Lucas, no capítulo 19, São Lucas capítulo 19, falando acerca da missão de Cristo, que é a missão da igreja, que é a nossa missão. São Lucas capítulo 19, versículo 10. São Lucas 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. Talvez muitas igrejas façam isso, né? Busquem salvar, né, o perdido. Mas nós vivemos hoje em tempos diferentes, que talvez seja até difícil você dizer a tal pessoa, tal procedimento é errado, assim vai estar perdido. Algumas pessoas até nos criticam porque de repente eles acham assim que nós estamos pescando dentro de um aquário. Por que vocês querem evangelizar aqui o pessoal dessa igreja? Porque a gente já aceitou a Jesus como Salvador. Nós não somos mais perdidos. Por que vocês estão pregando para nós? Esse é o tempo que a gente vive. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 em diante. Até o 14 eu acho que dá para a gente ler. Isso, a partir do 14 é melhor. A gente pega todo o contexto. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 em diante. Paulo aqui falando para Timóteo, obviamente, né? Mas também serve, muitas dessas informações servem também, podem ser aplicadas para cada um de nós. Aí diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, falando da Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16, todos sabem de cor: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Às vezes as pessoas não querem ser ensinadas pela Bíblia, talvez não queiram ser corrigidas pela Bíblia. Se você tentar repreender, corrigir, ensinar, talvez ela diga: não julgueis, não julgueis. Só se lembra dessa parte. Não lembra de 1 Coríntios 6, que diz que nós vamos julgar inclusive os anjos, e que nós devemos julgar essas coisas também, as coisas aqui da terra também. A Bíblia, quando fala pelos seus frutos os conhecereis, isso é um julgamento, quando você vai analisar o fruto. Mas a pessoa só se lembra dessa parte do texto: não julgueis. Esquece, por exemplo, desse texto que diz aqui que a Bíblia ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Muitas vezes esquece essas partes. Esse é o tempo que vivemos. E continuando a leitura, agora partimos para o capítulo 4, na continuidade. Capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino, o quê? O que devemos fazer? Verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, olha só, não suportarão a doutrina sadia, a doutrina que está saudável, que é sã. Aí o que eles vão fazer? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, de líderes religiosos, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E o verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o tempo que vivemos. As pessoas não gostam de ser confrontadas. E esse confronto, ele é muito importante. Talvez até não exista assim tanta importância, vamos dizer assim, quando você vai na igreja e você não se sente confrontado pela verdade. Ela não te atingiu de nenhuma forma. Isso é ruim também. Você precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Através desse confronto você consegue corrigir erros e melhorar. Você está num crescimento, na santificação. E através disso que você tem condições de melhorar. Agora, se o pregador sempre disser aquilo que você quer ouvir, ou inclusive se você for apenas onde você já sabe que o pregador vai falar aquilo que você também concorda, que talvez não te confronte em nada, mas esse é o tempo. Esse é o tempo que nós vivemos. Eu sou do tempo que, apesar de estar aqui hoje, mas eu também sou do tempo, vocês talvez não conheçam, talvez nunca ouviram falar, das listas telefônicas. Não sei quantos se lembram das listas telefônicas, né? Um livrão grosso, dependendo da cidade. E lá você encontrava lá os números telefônicos de todas as famílias, tal, né? Aí dizia ali o endereço e tudo mais. Na parte final tinha ali as páginas amarelas. As páginas amarelas serviam para você encontrar, quem sabe, um ponto comercial, uma igreja, alguma coisa assim, um restaurante. E um camarada, ele estava olhando essa parte ali das páginas amarelas, e ele encontrou um nome assim que chamou muito a atenção dele. Ele estava procurando uma outra coisa, mas quando ele se deparou com um nome escrito assim, Restaurante Igreja de Deus, ele ficou assim, pensativo, né? Mas que interessante, né? Curioso, né? Ele ligou para lá, né? Aí atenderam, né? Restaurante Igreja de Deus ao seu dispor, né? Diga e tal. Aí ele disse, mas mata uma curiosidade, por que vocês têm esse nome? Restaurante Igreja de Deus. Por que esse nome? É meio diferente, né? Aí ele disse, não, é porque aqui no passado era uma igreja, aqui já foi uma igreja, mas nós tínhamos assim muita dificuldade financeira, então a gente começou a fazer depois do culto de domingo ali, a gente começou a fazer um frango assado, e o negócio foi bombando, o negócio progrediu, e nós resolvemos mudar de área, e ali virou um restaurante. Perdeu a missão, perdeu o foco. Eu também sou do tempo que nem existia celular, né? Esse tempo da lista telefônica, celular era um filme de ficção científica, né? Às vezes aparecia a pessoa com um celular, né? Mas os celulares, quando eles apareceram, eles tinham um único objetivo, era você fazer uma ligação, né? De uma pessoa para outra, tal, ligação. Hoje em dia, os nossos aparelhos, eles têm condições de fazer tantas coisas, você consegue instalar tantos aplicativos, muitos deles muito interessantes, que talvez o que menos se faça hoje seja você fazer ligação. A igreja também ela pode ser comparada com um aparelho celular, só que esse aparelho ainda ele tem uma missão, um objetivo maior, que é fazer esse contato entre nós e Deus. Mas às vezes tem tantos outros aplicativos, né? Tantos outros aplicativos, que talvez essa ligação,
não seja assim tão comum. E a igreja, nós, quando eu falo igreja, eu estou falando de nós como pessoas, como indivíduos. Cada um de nós somos a igreja. A igreja, nós, temos uma missão. E a missão, ela se encontra, além do que eu já apresentei, mas de forma mais clara, em Daniel, no capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Versículos 12 a 14 são os que eu vou ler. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A verdade foi lançada por terra, e esse poder que é contrário ao reino de Deus, estava tendo sucesso ao lançar a verdade por terra. Verso 13, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então a verdade estava sendo lançada por terra, quem estava lançando a verdade por terra estava tendo sucesso, e foi perguntado: mas até quando? Até quando essa verdade vai estar sendo lançada por terra, e ainda vai ser, eles vão estar tendo sucesso em lançar por terra? Aí veio a resposta. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A verdade, aqui no capítulo 7 de Daniel, verso 25, ele dá uma complementada. A Bíblia diz que Deus Pai é o Deus da verdade, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que conduz a toda a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a Bíblia, a tua palavra, é a verdade, e que também, Salmo 119, que os teus mandamentos, todos os teus mandamentos são a verdade. E aqui em Daniel capítulo 7, verso 25, falando desse poder contrário ao reino de Deus, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, a partir no final dessa profecia, 1844, essa verdade agora deveria ser restaurada. Deve ser restaurada. Essa é a nossa missão. É restaurar a verdade. Restaurar a verdade. Isaías no capítulo 58, leia comigo. Isaías capítulo 58. Versículos 12 e 13. Isaías 58, versos 12 e 13. Veja se isso aqui está se cumprindo em sua vida. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas, de caminhos, para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Essa é a nossa missão, é restaurar caminhos, restaurar muros, restaurar a verdade que foi mudada. Como eu falei para vocês, eu trouxe um livro aqui um pouco mais antigo. Eu gosto de livros, e esse livro aqui ele é interessante. Eu quero destacar um aspecto aqui desse livro. Esse aqui é o livro Ciência e Religião.
é de 1950, é um livro católico. Ele é um ensaio de apologia do catolicismo, apologia e defesa do catolicismo. Na página 12 desse livro, tem página 14, tem uma nota de rodapé, que ela é muito interessante. Ela diz assim: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas Escrituras toda a sua doutrina. Olha o raciocínio. Está dizendo aqui que é ridículo se o protestante ele quisesse defender o seu conjunto de doutrina somente pela Bíblia. Esse é o argumento. E ele vai agora dar um exemplo aqui. Ele diz assim: se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento, e em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Livro católico falando isso aqui. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia. Citando aqui a Igreja Adventista. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança, portanto, abracem essa igreja. A lógica é perfeita, né? O pessoal diz que segue só a Bíblia. Muito bem. Então, já que quer seguir a Bíblia, então por que vocês guardam o domingo? Sendo que quem fez a mudança foi a Igreja Católica. Agora, se você quer guardar o domingo, segundo aqui a argumentação do livro, então vocês têm que abraçar a Igreja Católica, porque foi ela que fez a mudança. Veja que interessante. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 17, texto também muito conhecido, e ele é tão conhecido devido à sua importância. Diz assim, na minha tradução: irou-se o dragão contra a mulher, o dragão, Satanás, contra a igreja, a mulher, e foi pelejar, fazer guerra com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui nós temos algumas características da igreja verdadeira. A mulher pura que está sendo perseguida pelo dragão. Uma dessas características é guardar os mandamentos. Mas não é a única característica. A igreja não vai ser perseguida só por guardar os mandamentos. Diz aqui também que porque tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? É o espírito da profecia. Apocalipse 19, 10, por exemplo. Nós temos muitas mensagens reveladas a nós, justamente porque nós somos ali o povo de Deus, né? Não um povo para bater no peito e dizer, eu sou o povo de Deus, né? Por isso que alguns até às vezes fazem questão de ter o nome na igreja, de algumas pessoas da família que não estão mais aqui, que não são mais adventistas, não vivem mais essa luz, não vivem mais nessa luz. Por quê? Porque às vezes tem esse pensamento assim de que, é o povo de Deus, então o nome tem que estar aqui, porque daí está garantido. Infelizmente não é assim. Mas nós temos esse privilégio também nos traz uma importante responsabilidade. É um privilégio, eu vejo mais como um privilégio, mas também não deixa de ser uma responsabilidade. No livro Evangelismo, na página 32, diz assim: vi alguém em pé numa alta plataforma, com os braços estendidos. Ele se virou e apontou para todas as direções, dizendo: um mundo a perecer na ignorância quanto à santa lei de Deus,
e os adventistas do sétimo dia estão dormindo. O Senhor está rogando por obreiros, pois há uma grande obra a ser realizada. Eu gosto de ler esse texto e imaginar realmente alguém em cima assim de uma grande plataforma, né, apontando assim todas as direções, né, e dizendo: olha, o mundo a perecer na ignorância quanto à santa lei de Deus, e os adventistas do sétimo dia estão dormindo. Que solene, né? Existem algumas formas de Deus despertar a sua igreja. Esse texto está dizendo que os adventistas estão dormindo. Existem algumas formas de Deus despertar a sua igreja. Uma delas está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, página 387, que diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, quereis romper o encanto que vos prende? Quereis despertar dessa indolência que se assemelha ao torpor da morte? Ela pergunta: você quer? E ela responde: ide trabalhar, quer vos sintais dispostos a isto, quer não. Empenhai-vos em esforço pessoal para levar almas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Em tal trabalho encontrareis tanto um estímulo como um tônico. Ele a um tempo despertará e fortalecerá. O diagnóstico é esse: dormindo. E a pergunta é: você quer despertar desse torpor, como se você tivesse assim dopado, que se assemelha ao torpor da morte? Você quer despertar? Então vá trabalhar. Ah, mas eu não tenho nem para mim. Não, vá assim mesmo. Como diz o texto: quer vos sintais dispostos a isto ou não. Quando você for falar para outras pessoas, às vezes você imagina assim: ah, mas eu não tenho nem para mim. Mas o que você tem, para quem está na escuridão, é muita claridade. O pouco que você talvez ache que tenha, é muita claridade. Tem que ir a conta-gota, para não ofuscar a visão de quem estiver na escuridão. E você fazendo isso, você vai se animar. Isso vai acender o seu coração. Você lembra dos discípulos quando estavam a caminho de Emaús? Eles disseram: não, abrasava ali o nosso coração. Havia uma irmã na igreja que ela queria entregar lá o seu nome para que a comissão removesse da igreja. O pastor perguntou se tinha alguma irregularidade. Ele disse: não, não tem nada de errado, está tudo certo, eu só não quero mais. Eu cansei, isso não é para mim. O pastor disse: não, ok, está tudo certo. Nós vamos reunir a comissão, mas você tem uma missão antes. Tem esse endereço aqui, você vai visitar, você vai levar estudo para essa pessoa. Aí depois está tudo certo. Depois a gente reúne a comissão e remove o seu nome. Ela fez lá o estudo bíblico, inclusive a pessoa se converteu. Aí o pastor chamou e disse: irmã, podemos levar lá para a comissão? Ela disse: não, pastor, não precisa mais. Não há mais necessidade. Por quê? Reavivou, despertou. É um tônico, é um fortificante. Sempre que você se sentir desanimado: ah, irmão, ora por mim que eu estou desanimado. Não, vá pregar. Prega para alguém. Não, mas eu não me sinto. Vá assim mesmo. Fale de Jesus para alguém. Você vai ver que depois você vai se sentir mais forte, mais animado, mais encorajado. Existe uma outra forma também que Deus vai despertar a sua igreja, se esses meios, esses e outros, não resolverem. Está no volume 5 também, Testemunhos para a Igreja, na página 707, diz assim: Deus despertará seu povo, se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra, para que despertem do sono. Nós temos algumas formas de despertar. Ou você prega, ou daqui a pouco a gente vai ter pregações estranhas na igreja.
E isso também vão te levar a despertar, porque daí você, mas será que isso é verdade? Não, mas o ancião falou, o outro pastor não sei o quê. Aí você vai para a Bíblia para ver se é ou se não é. E isso também vai te despertar. Mas é muito melhor você se despertar pregando o Evangelho. Muito melhor. O que faz de você um adventista? É a pergunta. O que é que te motiva? O que é que te move? O que é que te empolga? O que é que faz o teu sangue vibrar? Será que é falar de política? Será que é um time de futebol? Será que é ganhar dinheiro? Você se empolga. O que é que te faz? O que é que te move? O que é que faz de você um adventista? Ou será que é buscar e salvar o perdido? Restaurar a verdade? Você se lembra, com certeza, quando você se batizou? E eu quero encerrar com o texto de Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Quando você se batizou, você tinha aquela vontade de pregar assim para outras pessoas. E quem sabe até sem muito tato, você dizia, não sei o que é a besta, você já falava, né? Querendo mostrar a verdade para todo mundo. Apocalipse 2, verso 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, a tua luz, caso não te arrependas. Olha que solene. Olha que solene. Aquela empolgação, ela é necessária, mas a gente tem que estar sempre renovando essa empolgação. Esse primeiro amor. Senão, a gente perde a nossa luz. Quantas pessoas já tiveram seus nomes escritos no livro da igreja, assim como no livro da vida, mas trazendo aqui para a nossa realidade, o livro da igreja, e não estão mais aqui. Talvez até o nome esteja, mas a pessoa não está mais. Quando a gente olha até mesmo os livros da igreja, que contam a história da igreja adventista, e aparecem alguns nomes lá, e talvez alguns daqueles nomes não estão entre os salvos. Isso também pode acontecer com o teu nome. De repente você teve aqui uma caminhada na igreja, mas no final de tudo, agora que estamos mais e mais próximos, talvez o seu nome não esteja mais lá, ou se tiver, está uma observaçãozinha no lado. Nós podemos perder a luz, caso não nos arrependamos, caso não nos voltemos àquele primeiro amor. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos meditar nessas palavras e nos arrependermos se houver necessidade e trilharmos esse caminho do primeiro amor. Levantemo-nos para uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, somos, ó Deus, agradecidos a Ti, por fazermos parte do Teu povo. Pedimos, ó Deus, misericórdia, para que nós possamos, ó Deus, estarmos também entre os salvos, naquele dia, mas hoje também de modo especial. Nós possamos, ó Deus, renovar os nossos votos contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a cada momento, a cada dia, aproveitarmos também as oportunidades para pregar o Evangelho, para cumprirmos a nossa missão de restaurar a verdade. Que nós de fato possamos ser adventistas, ó Deus,
nessa obra de restaurar a verdade. Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa, Deus, a cada um de nós, abençoa, Senhor, os nossos familiares, cuida, Senhor, de cada um deles. Abençoa-nos, ó Deus, também durante esse ano. A exemplo daquela figueira que foi dado mais um ano de graça a ela, em que ela seria ali adubada, preparada, que nós, ó Deus, também possamos ter mais esse ano, para que nós, de fato, mostremos frutos, ó Pai. Cuida, ó Deus, de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe.